minha gente, tudo bem? Bora para mais um conteúdo totalmente decente aqui no nosso canalzinho, desta vez respondendo perguntas. Sim, semanalmente eu coloco um post aqui na comunidade do YouTube para que você faça uma boa pergunta e eu a respondo. E por que vocês gostariam de saber uma resposta minha a respeito de um tema que não necessariamente eu tenho domínio? Não faço a mínima ideia, você deveria rever os seus conceitos. De todo modo, praticamos a tudologia opinológica generalizada tal qual os pastores fazem. E eu, como um não pastor diplomado, gostaria de dar um pitaco aí nesta mesma modalidade de vídeos com vocês. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar, espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem a chave do Pix, é a maneira de você apoiar o meu trabalho, porque vai que tá sobrando uma merreca aí. Além disso, considere ser membresia aqui do nosso canalzinho, que temos conteúdos exclusivos semanalmente para você, além dos cursos que eu tenho ofertado aqui na plataforma do YouTube. Primeira questão: como você lida com o sobrenatural na fé sendo um materialista? Vejo alguns cristãos progressistas que tendem a desacreditar dos milagres, da ressurreição de Cristo, e, a meu ver, a religião acaba perdendo um pouco de sentido. Como você enxerga isso? Com os olhos da fé. Não, vamos para uma resposta decente. E agradeço muito a pergunta, camarada. Ficou excelente, excelente. Vamos por partes, né? A primeira dela. Como que você lida com o sobrenatural na fé sendo materialista? Eu não lido. E esse é o ponto. Porque de um ponto de vista, ou uma análise propriamente materialista, assumindo a consciência de que a realidade social, a realidade histórica que nós podemos inserir, incidir, trabalhar, transformar, é aquela que está sob nossas mãos, que está sob nossa responsabilidade, eu não tenho como planejar contando com o milagre do divino, e nem com uma intervenção que não está aqui na participação do dia a dia. Então, esse âmbito de fé, de quem é fiel, de quem tem crença, como eu, talvez como você que fez a pergunta, talvez como alguém que seja religioso, religiosa, é uma questão de prática comunitária, de sua disciplina, sua história, sua tradição, como você lida com o mundo, o que não significa que esse vai ser o critério para a tomada de decisão conjunta, coletiva e comunitária para alterar, transformar, decidir sobre a realidade, sobre o nosso futuro, como projeto de sociedade. Então eu vou analisar a realidade não contando que há um mundo para além dela, que eu não consigo ver e apenas imaginar e quem sabe e tal, não sei o que lá, e que ela que está participando e decidindo sobre nós. Não. Se eu fizer isso, aí na verdade é só ajoelhar e torcer para que as coisas deem certo. E não, um ponto de vista materialista assume que a responsabilidade da história dos seres humanos está na mão dos seres humanos. A responsabilidade sobre manter e conduzir o ambiente no qual nós vivemos para que ele seja viável, reprodutível, em que a gente possa permanecer, está sob nossa responsabilidade. Então aquilo que está na nossa mão, a gente planeja, analisa e trabalha sem contar com o fator transcendente, sem contar com o fator sobrenatural ou divino. Se ele vier, excelente. Se não, faz parte da vida, não é? É aquilo que está nas nossas mãos. Então, isso é um ponto de vista materialista, não é uma discussão ontológica sobre a existência do sobrenatural. A questão é, se há algo na realidade, na história, é algo que faz parte da realidade da história que está, portanto, em nossas mãos. E é aquilo que nós somos capazes de analisar, de ver, de trabalhar, de atuar e de incidir sobre, né, de alterar, de fazer intervenções na realidade social, é nosso. Então eu não tenho como ficar aqui batendo cabeça e dizendo você tem que acreditar no além, você tem que acreditar no transcendente. Não é isso. Na vida comunitária, coletiva, para além dos grupos que nós temos de fiéis, há um mundo inteiro, há uma decisão histórica a ser tomada. Há condições de produção e reprodução da vida que precisam ser planejadas. E isso não será baseado a partir da sua fé ou não fé, crença ou não crença. Entende? Então, isso é uma perspectiva propriamente materialista e que a discussão sobre o divino, essa discussão teológica fica em segundo plano. E propriamente para quem é fiel, para quem se interessa por isso. Para quem não teve essa vivência, para quem não teve essa experiência e tal, isso também não é um primeiro ponto. Então, para a gente poder coordenar e organizar a nossa vida, especialmente se o materialismo que nós estamos falando é um materialismo de corrente popular, comunista, que busca a transformação do modo de produção, controle consciente na nossa economia, cada vez mais planificada, racionalizada, organizada, eu não tenho porquê e nem dever de colocar o item, o fator sobrenatural na conta. Na hora de analisar a realidade, ele não é um fator determinante. Entende? Se ele vier, que bom, mas não faz parte do plano, não faz parte do ambiente científico, do espaço em que nós discutimos e conversamos com pessoas que estão para além da nossa comunidade, da nossa tradição e da nossa fé. Então, eu acho que é isso. E a segunda parte do pessoal progressista que fica discutindo se Jesus fez A ou não fez, se é milagre ou não é, se...
Ai, que preguiça! Infelizmente eu já tive essa fase ali quando eu tinha os meus 18 anos, 19 anos, há muito tempo atrás, agora aos 35 indo para 36, a gente já sacou faz tempo que isso é uma coisa que interessa para quem quer discutir sobre o além. Como diria Marx, por exemplo, no próprio texto da ideologia alemã, quando ele faz uma quase com uma ironia, não é nenhuma ironia, é uma brincadeira, né? Uma crítica. Ele usa um humor, um sarcasmo para dizer, olha, numa sociedade ideal que a gente tivesse, que a gente construísse e organizasse o trabalho, eu ia pescar de manhã, à tarde ia dar um passeio lá no campo, talvez colher umas frutas, volto para casa e discuto metafísica no jantar. Então, sim, no jantar a gente discute teologia, metafísica, aconteceu, não aconteceu, milagre A, milagre B e tal. E isso importa para quem é fiel, para quem está inserido nessa realidade, nessa história, nessa tradição. Antes do advento propriamente dito de uma ciência moderna específica, com determinadas metodologias e tal, a questão do aconteceu ou não aconteceu não era um problema, entendeu? É uma questão de fé, pô. Então fique em paz. É que aí, dadas determinadas relações sociais, a igreja perdeu seu poder político sobre as pessoas. E aí muita gente acabou saindo da igreja, acabou sofrendo nos processos, a igreja apoiando um monte de coisas que são bem questionáveis hegemonicamente. E com o desenvolvimento dessa modernidade, essa dinâmica de modernização, especialmente baseada sobre o capitalismo e tal, a fé foi diminuindo seu espaço, diminuindo seu terreno. A religiosidade popular foi cada vez mais enfraquecida, especialmente nos países centrais, né, industriais e desenvolvidos. E aí o tema de defender a fé utilizando padrões científicos modernos entrou em jogo e a galera fica discutindo então essas paradas. Existiu ou não existiu? Aconteceu milagre ou não aconteceu? E tal. E aí a saída é, para quem é fiel, você tem um tipo de resposta a partir de sua tradição. Mas no âmbito da discussão acadêmica, científica, de análise e tal, é outra parada, são outros parâmetros. E a gente trabalha com aquilo que nós somos capazes de tocar e de fazer. É de boa, assim, me parece saudável. Se não foi suficiente o papo, nem a resposta, coloca aqui nos comentários, a gente estica para outros momentos, né? Você que tá curtindo esse tipo de conversa também. E eu só fico naquele cuidado kantiano. Se é uma parada do infinito, que tá para além aqui das nossas capacidades humanas de razão prática, por que a gente fica debatendo as paradas que não dá para saber, né? Dá mais problema do que ajuda. Ah, aí esses progressistas são chatos também, tá? Essa galerinha é muito chata, chatona, porque fica querendo pagar de que, olha como eu sou diferentão, que penso ABC, e fica na discussão teológica, boa parte deles, e de discurso, narrativas e não sei o que lá, e esquece de fazer coisa bem importante. Mobilização popular e prática comunitária. É isso que importa, tá? Segunda questão. Qual o seu bolo favorito? Caramba. Eu gosto muito de um bolo de chocolate com recheio de trufa de maracujá que a minha companheira faz. Meu amigo, sensacional. Terceira questão. Não sei se você respondeu isso em outro vídeo, mas como você conheceu o marxismo e acabou se tornando marxista? Nunca vou esquecer daquela noite em que eu estava próximo à Praça da Sé, por volta das 11 horas. Chovia, crianças brincavam na praça, porém eu estava desolado. Eu olhava para o horizonte, não via nada, com um pensamento longe, distante. Eu tinha acabado de cometer um ilícito, tive uma vida muito difícil, estava com uma garrafa de corote na mão, um usuário abusivo de álcool, desolado, perdido. Eis que eu ouvi alguém chamar o meu nome. Bruno. Eu levantei a cabeça e lá estava ele. O marxismo, que estendeu a mão. E não faz sentido nenhum o testemunho que eu tô contando, mas normalmente a gente poderia contar um grande testemunho triste, um testemunho em que, tipo do Guina, se você não conhece o testemunho do Guina, que se autoproclamava como o quinto elemento dos racionais, eu recomendo muito porque ele foi muito famoso no meio evangélico, inventando que morreu 36 vezes, tomou 72 tiros, teve 7 mortes cerebrais, mas voltou. Depois de ter feito tudo na vida, ele voltou, conheceu Jesus e mentiu aí pelo mundo inteiro, vendendo muito CD de testemunho, sendo o quinto elemento dos racionais, o Guina.
Perdão aí, inclusive, para os 4 elementos oficiais e reais, né? Que eu recuperei essa memória triste. Tem até uma entrevista, eu acho que foi entrevista pro Podpah, que o Ice Blue fala, né, desse maluco do Guinness, como ele tava fulo da vida com esse cara, queria pegar ele na pancada, porque o cara era muito loroteiro, mano, e ficava pregando, dando testemunho nas igrejas evangélicas da quebrada. Era muito pilantra, né? Ai, meu Deus. E os testemunhos eram tão bizarros que a galera... Ai, e a gente acreditava. Bom, tudo bem. Mas como que eu conheci o marxismo? Eu vou deixar aqui na descrição alguns papos que eu pude ter, que eu pude falar sobre isso. Acho que no canal do Daniel Gontijo eu pude falar, no do Pedro Ivo também. No canal da Voz Trabalhadora também falei. E se eu lembrar de colocar os 3, talvez tenha mais algum, eu boto aqui na descrição, tá? Cara, mas com respeito ao marxismo, a teoria marxista, eu tive contato com ela me preparando para o mestrado, para entrar no mestrado. Tive uma trajetória muito conservadora na infância, começo da adolescência. Durante a adolescência fui progressistando, vamos dizer assim, mas sempre no âmbito meio liberal, social-democrata e tal. Na faculdade de filosofia eu não tive contato com Marx. Zero, absolutamente zero. Ninguém estudou Marx, eu acho. Acho que mais perto foi um camarada que estudou Bakhtin, né, com a filosofia da linguagem, já numa tradição mais soviética, vamos dizer assim, e ponto. Agora, indo para o mestrado, eu estava pensando em estudar, a partir de um problema que aconteceu, um determinado tema, eu estava analisando trabalhar como o Emmanuel Levinas, como um referencial teórico, que é um filósofo que me influenciou bastante, judeu, lituano, francês, anticomuno, conservador, de certo sentido, mas que tem uma filosofia muito interessante, e eu queria lidar com um determinado problema trabalhando ele. E aí eu troquei ideia com um camarada chamado Jung Mossung, que na época, e ele falou, pô, mas o Levinas é tão abstrato, tão distante da nossa realidade, fala uns negócios tão difíceis, por que você não tenta lidar com esse problema que você quer lidar a partir da filosofia do Henrique Dussel? Que ele é um cara mais materialista, é um cara mais pé no chão, América Latina, e fala de um jeito que faz mais sentido e tal, e traz essa filosofia do Levinas para um lugar mais interessante. E aí eu falei, pô, pode crer. Quando eu comecei a estudar Dussel foi minha porta para Marx, porque Dussel tem, durante os anos 80, sua obra de leitura linha a linha da produção teórica de Marx. E aí eu me encantei e descobri que para trabalhar o Dussel que eu gostaria de trabalhar, tinha que passar por Marx. E aí eu comecei a ter contato com a teoria marxista. E aí eu li Marx de verdade. Isso aí foi por volta de 2014. Aí eu comecei a trabalhar efetivamente a leitura de Marx de maneira sistemática. E aí depois, depois eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá nesses papos que eu tive com essa galera. E aí eu fui me apropriando cada vez mais do instrumento teórico de Marx e deixando Dussel cada vez mais de lado também. Porque eu percebi que Marx entendeu os nexos fundamentais de como funciona o capitalismo, e o capitalismo como determinante para o nosso modo de organizar a vida e as instituições e todos os espaços que nós temos nesse mundo que foi globalizado. E aí, minha gente, aí não tem volta, porque quando você percebe que esses nexos fundamentais, você encontra a chave que abre várias portas nesse planeta. Você fala, pô, era isso aqui que precisava entender o que estava acontecendo. Pô, é isso aqui que me explica aquilo lá. E claro que o cara não é um guru, gênio, revelado, inspirado e que resolveu entender sobre tudo. Ele entendeu o modo básico de funcionamento do nosso mundo. Então não tem como não passar por ele se a gente quer destravar os problemas e os cadeados que estão postos à nossa volta. Então tem que trabalhar, mesmo para criticar Marx, tem que ler, cara. Tem que ler, é brilhante, é genial, e aí eu me tornei marxista. E eu sempre me apresentei como marxista, teoricamente, né? Sempre marxista, depois desse ocorrido. Mas aí depois fui me radicalizando e tomei vergonha na cara e é comuna mesmo. Então tamo junto, é nóis. Terceira questão. O que pensa sobre a teologia processual? Ou teologia do processo, legal. Conheci por um livro do George Pixley e achei interessante. Pô, que da hora, camarada, que legal. É muito massa, viu? Vou dizer que eu gosto bastante. Não é a linha que eu utilizo para trabalhar e resolver meus problemas, mas ela é muito bacana. Ela traz pelo menos avanços dentro do campo progressista. O Pixley, em especial, ele traz as discussões, porque ele era para quem não conhece, né, George Pixley é um teólogo estadunidense,
mas que acaba tendo muito mais trampo e acaba se voltando para a América Latina e apoiando o pessoal da teologia da libertação e levando, inclusive, os debates da teologia da libertação para discussão em âmbitos mais liberais nos Estados Unidos, né, que permitem, né, que os latino-americanos conversem sobre, discutam sua própria teologia, suas próprias teorias, sua maneira de interpretar o mundo a partir de uma realidade periférica e tal. Beleza, dito isso. O Pixley, ele, dentro do âmbito das discussões nos Estados Unidos, apesar dele ser um teólogo da libertação, um cara que se voltou muito mais para a América Latina, ele se aproxima e se apropria desta discussão. Ela é propriamente gringa, estadunidense, a teologia do processo, a teologia processual, muito influenciada pela filosofia do Whitehead, né? Um gringo estadunidense também, um filósofo. E aí é uma galera que vai ser a teologia liberal mais avançada, vamos dizer assim, dentro desse campo progressista, e acaba influenciando muita gente no mundo todo. Afinal, a rede imperialista ela tem esse efeito, né? Não só as coisas bagaceira, conservadora, trash vai para todo mundo, mas as bagaceira nem sempre trash e lixo progressista vai também. Então tem mais capilaridade, tem redes de ação e de espalhar conteúdo por aí. E aí o Pixley se aproxima desse tipo de debate, ele traz, acho que para alguns trabalhos dele, especialmente o do Êxodo, se eu não me engano, ele já apresenta algumas discussões a respeito disso. Tô meio enferrujado de ler os textos do Pixley, mas eu acho massa como ele faz isso. É interessante também porque dentro desse pessoal da teologia processual, muita gente vai se aproximar de uma outra linha, que também está conectado com Whitehead de certa maneira, que é do pragmatismo estadunidense. E esse pragmatismo estadunidense me influenciou também muito, especialmente no período da graduação de filosofia. Minha monografia é sobre o método pragmático, pragmatista, do John Dewey, né, um filósofo estadunidense, que é bacana de conhecer e que tem possibilidades mais à direita e mais à esquerda de resultados, né? Então, o próprio Richard Hort, por exemplo, ele acaba sendo muito ambíguo no modo como ele trabalha a filosofia dele, mas é apropriado por uma certa esquerda estadunidense, pode ser útil também para certos movimentos nossos. É interessante, é interessante. E estou comentando isso por quê? Porque o Pixley é um cara à esquerda, não necessariamente tão radicalizado, mas que se envolve com o pessoal da teologia da libertação, tenta fazer essa ponte com a teologia processual, e na América Latina acaba trabalhando com o Departamento Ecumênico de Investigações, o departamento no qual eu estou envolvido, ou sou aliado hoje em dia, estou associado de alguma maneira ali com o pessoal, a gente trabalha junto. E lá no DEI, lá nesse departamento, você tem uma conjunção de uma série de autores e de linhas que põem discussões teológicas para rodar de um jeito muito interessante. Então, esse caminho do Pixley, de trabalhar com a teologia processual, ele não pode se perder dessa raiz que é a teologia da libertação. Porque ele faz uma ponte bem particular, coisa que a galera da teologia processual, teologia do processo nos Estados Unidos não faz, tá? Então a teologia da libertação é uma referência importante para trabalhar com o Pixley. O Pixley estava no DEI, o DEI é onde eu estou associado hoje. O Pixley tem alguns livros publicados lá pelo DEI, articulou com a galera alguns congressos, muito massa, e também influenciou um outro cara, e eu vou aproveitar a tua pergunta para fazer uma apresentação. Também é um cara que ele discute com o Pixley, ou ele tem uma certa conexão com esse pessoal da linha estadunidense, que se envolve com a teologia da libertação, mas ele não vai se apegar ao pessoal da teologia processual. Ele é, né, de uma outra geração, uma segunda geração. O Pixley faleceu recentemente, da primeira geração de teólogos da libertação. O Jörg Rieger, que é isso que eu quero falar, que ele é um alemão estadunidense, ele é da segunda geração, terceira geração. Agora eu tô segunda geração. Então ele é um teólogo de segunda geração da teologia da libertação, estadunidense, gringa, né? Ele articula muito com o pessoal da América Latina, mas também de outros territórios do mundo. E por que eu tô chamando a atenção? Porque ele é um cara que trabalha, por exemplo, na luta dos trabalhadores nos Estados Unidos, na organização sindical, organização das associações de trabalhadores. Ele é a companheira dele, que é... Eu vou pegar o livro, peraí. Tá aqui, ó. Tem esse livro aqui, a Rosemary, também é uma alemã estadunidense, né? Na verdade, ela é estadunidense, se eu não me engano, só estadunidense. Mas ela tem ascendência alemã, então, bom. O Jörg Rieger e Rosemary Rinkel Rieger. Esses dois aqui, ó. Gente boa.
A Rosemary, inclusive, ela é liderança sindical, efetivamente, lá nos Estados Unidos, tá? Ela organiza associações de trabalhadores, faz trabalhos em vários territórios organizando trabalhadores, pessoas de fé que também são trabalhadores, trabalhadoras, dentro do âmbito religioso, articulando a luta popular, luta política, greves, luta por direitos trabalhistas nos Estados Unidos, essa coisa toda, junto com o pessoal de igreja. Então, e esse livro aqui é um livro muito interessante. Unified, We Are a Force, né? Então, unidos, nós somos a força. Como a fé e o trabalho podem superar as desigualdades na América. Né? How Faith and Labor Can Overcome America's Inequality. É um livro muito massa, eu achei muito interessante ao ler, porque é exatamente trazer discussões da América Latina para a realidade estadunidense. Então é um papo meio que inverso para um cara e uma mina que são alemães estadunidenses e que trabalha a articulação da fé e da política, então, e que está nessa linha que viria também do Pixley, que articula os Estados Unidos e a América Latina, Teologia da Libertação, influenciando o pensamento estadunidense. E eu queria destacar também porque esse livro aqui, eles que me deram. E eu nunca pude contar essa história. Eles me deram. A gente estava participando de uma atividade, um curso, GAM School, Governance Economics and Management School. O Rieger foi convidado para ser um dos professores, e a gente estava nas atividades, e eu fiz um debate, né, com ele, numa leitura popular da Bíblia que a gente fez. Ele ficou interessado, a gente conversou um pouco depois. Ele é muito amigo do Jung Mossung, que é esse cara que eu comentei que me ajudou lá no período de pensar o meu mestrado em filosofia e tal. Ele também é muito articulado com o pessoal lá do DEI e tal. É um cara muito bacana. E aí depois ele deu uma palestra, foi massa, e aí depois a gente teve um período em que eu pude participar, dando minha contribuição também, em um outro momento, numa pequena palestra, não vou dizer uma palestra, mas uma pequena, que eu pude discutir alguns elementos da realidade brasileira. E aí eu falei, né, era um espaço que não era revolucionário nem nada, e poucos eram as pessoas organizadas no partido, essa coisa toda. E aí eu falei nesse dia que, gente, não dá pra gente olhar para as desigualdades da realidade brasileira, mas que também a gente vê nos países aqui representados, achando que é uma questão de reforma ou de só redistribuir o produto. A gente tem que pensar o planejamento econômico. E eu falei, porque se a gente não luta, a gente não vai conseguir o nosso espaço. Não é pedindo licença ou só por favor. Tem que saber articular com esses dois âmbitos, da diplomacia e também da pressão. Porque se a gente não empurrar, eles não vão nos dar de graça. Se a gente não puxar, eles não vão dar de graça. Falando sobre as elites financeiras especialmente. E aí eu lembro na hora que eu falei isso, o Rieger quase puxou um aplauso, assim, olhou assim, pô, que legal que esse moleque veio falar. E aí ele veio conversar comigo e falou, Bruno, fiquei encantado com a sua consciência de classe. É raro ver pessoas em espaços assim falarem desses termos e nesse sentido. Eu falei, pô, que da hora. E a gente começou a bater um papo aí, que eu falei com ele, que eu era do DEI, que eu já atuei com o DEI, sou associado ao DEI, de vez por outra a gente tá trabalhando junto e tal. E aí a gente conversou um pouco sobre coisas que a gente gosta, onde a gente tá, no Brasil, nos Estados Unidos e tal. E aí a gente saiu, tal, cada um pro seu canto, e depois a Rosemary e ele vieram conversar comigo e me deram o livro. Falou, cara, esse livro acho que você vai curtir, vai ser massa, e se você puder levar lá pro Brasil e discutir alguns temas, ia ser bacana. E aí veio até com o autógrafozinho bonitinho dele. Eu fiquei tão feliz, dedicatório, essa coisa toda. E aí eu queria só comentar essa história, porque a gente nunca pode comentar com ninguém. Então eu tô aproveitando aqui a tua questão sobre George Pixley e teologia processual para fazer esse grande apanhado sobre teologia da libertação, influenciando no pensamento estadunidense, pensamento teológico estadunidense, e dando a dica do George Rieger e Rosemary Heinkel Rieger. Beleza? Ah, que massa! Sei lá qual questão! Vamos lá. Como estudar história e filosofia por conta própria? Sempre tive curiosidade, principalmente sobre método, teoria da história, etc. Olha, excelente questão, camarada. Eu não sou historiador, propriamente dito. Apesar de que o meu doutorado, no âmbito da economia política mundial, a introdução eu apresento como uma contribuição à história do pensamento econômico e faço uma discussão sobre metodologia da historiografia no âmbito da economia. Na minha intro eu apresento isso e falo qual é o método que eu utilizei, qual tradição eu tô seguindo, como eu gostaria de fazer certos trabalhos, o desenvolvimento do meu trabalho. Acho que ficou legal. Tô só fazendo essa parte porque eu não sou historiador, apesar de, no doutorado, ter feito economia política mundial no âmbito da história econômica, tá bom? E aí tem uma discussão sobre historiografia da economia. Contudo, porém, entretanto, eu acho que o mais interessante, porque você também comentou sobre filosofia, é o como eu faço sozinho. Não faça. Eu digo, não faça sozinho, sozinha. Não faça sozinha, não faça sozinho.
Por quê? Porque você não deve estudar sozinho. Deve. Claro, você vai ler, compra os livros que você achar que é legal, faz um roteiro de estudos pessoal, faz uma meta pra você, não tem problema, faz o teu cronograma. Mas os trabalhos, o conhecimento, ele é produzido coletivamente. Quem pode frequentar a universidade, faculdade, qualquer um dos âmbitos, sabe que no corredor, no café, nos espaços que a gente tem de conversa entre a gente aprende muito. A gente realmente promove conhecimento. Nos debates em sala, nas discussões, poder perguntar, responder, fazer reflexões, as nossas anotações, nossa construção ela é coletiva de conhecimento, de pensamento, de entender as coisas. É importante ter alguém que oriente, alguém que acompanhe, grupos de estudo que tentem ser relativamente autônomos, se não gostar da ideia de ter um orientador, uma orientadora, um mestre que te ajude. Mas é importante seguir isso, né? Quem já fez e pode me dar uma dica. Quais pessoas também se interessam, a gente pode se reunir para trabalhar junto, fazer um clube do livro, mas um clube do livro de filosofia e discutir junto. E aí, tamo com dúvida, não estamos encontrando, vamos perguntar para quem manja, vamos procurar no YouTube ou em algum lugar um vídeo de alguém que tenha feito um tema interessante, deixa eu perguntar pra essa pessoa, pra depois, inclusive, você poder criticar essa pessoa, porque ela pode estar errada, não trata como guru, trata como alguém que tá te orientando, e que você pode criticar, pode falar, não achei legal isso não, mas eu preciso pelo menos me municiar. Tô falando isso para não faça sozinho, procure redes, procure apoio, procure gente que pode te orientar também. E quando for ser orientado por uma ou outra pessoa, encontre grupos de pessoas que leiam com você. 2, 3 pessoas. Alguém que leia e que você possa debater, possa conversar. Construir conhecimento ele é coletivo. Seja para aprender o que for, teoria da história, filosofia, qualquer outro desses âmbitos, é uma questão coletiva. Por isso que é importante ter gente junto, tá? Então, há uma questão de tradição, ou seja, eu vou aprender o que foi do passado por alguém que já trabalhou, que já mediou e que vai me trazer uma orientação, um roteiro de estudos, essa parada. E é importante, não se pode negar. Há uma questão comunitária, porque a produção do conhecimento é coletiva, não é individual, e que a gente então tem que superar as relações que nos colocam como o self-made man, self-made woman, self-made person, sei lá que a gente vai falar. Que eu tenho que me fazer sozinho, eu tenho que me fazer sozinha, eu que vou aprender e tal. Que é uma ilusão de que as pessoas aprendam assim e sejam assim as coisas. Então eu recomendo muito que faça não sozinho, não sozinha. Procure grupos para fazer juntos, discutir juntos, ter dúvidas juntos. As dúvidas movem o nosso pensamento. Tenha dúvidas, tenha questões, faça dúvidas, faça questões. E aí busque as respostas. É assim que a gente vai encontrando situações não indeterminadas, problemas, e daí resolvendo eles e avançando na nossa compreensão sobre a realidade. E pergunta para quem já estudou. E assim, sem medo, sem crise, gente. Pergunta pra quem tá aparecendo que tá dizendo que tá falando sobre esse tema, entendeu? Tem um professor, uma professora, um mestre, uma mestra, alguém que fez doutorado, alguém que tá estudando. Dá um Google, vê o nome da galera. Normalmente é artigo acadêmico. Vem com o e-mail da pessoa, com contato. Manda lá, pergunta uma parada. É assim que a gente chega no mundo. Foi assim que eu tive contato com o Franz Winkelambert, por exemplo. Mandando e-mail pro cara. Contato direto. Vi que tinha um e-mail dele lá, falei, vou mandar e-mail. O cara respondeu. Eu falei, oxi. Com o Juan José Bautista Segales, a mesma coisa. Deixei o e-mail do Segales aqui, ó. Vou mandar e-mail. Mandei e-mail pra... E o cara respondeu, a gente começou a trocar ideia. E é isso, né? Vamos procurar gente que nos ajude, nos oriente e vamos trabalhar conjuntamente. Não vamos fazer sozinhos e sozinhas, porque conhecimento não se faz solo. E acabou as questões, eu nem sabia. De todo modo, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição, porque lá tem a chave do Pix, beleza? Além disso, também, se você não curtiu o que eu falei, põe nos comentários. Reage, homem. Reage, mulher. Faz algum trem aí, porque ajuda no engajamento. Então, legal, né? De todo modo, minha gente, seguiremos por aqui trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!